Bom dia, turma. Hoje vamos ver limites laterais. Os limites laterais são coisas do tipo limite quando x tende a pela direita de f de x igual a b. E o que significa isso? Significa que para todo epsilon positivo existe delta positivo tal que se A for menor que x e x for menor que A mais delta, então a distância de f de x para B é menor do que epsilon. Também podemos ter limite quando x tende a pela esquerda de f de x igual a b, se e só se para todo epsilon positivo existir delta positivo tal que A menos delta menor que x e x menor do que A implica que a distância de f de x para B é menor do que epsilon. Exemplo: considere f a aplicação de R em R, que a cada x leva em f de x, que por sua vez está definida como x² menos 2x mais 3 para x menor do que 1 e 2x mais 5 para x maior do que 1. Então ela está definida de um jeito à direita do 1 e do outro jeito à esquerda do 1. Então nós podemos calcular o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x. Quando x está à esquerda do 1, a função f de x vale x² menos 2x mais 3. Então esse limite passa a ser limite quando x tende a 1 pela esquerda de x² menos 2x mais 3. Como todas as funções são contínuas aqui, esse limite acaba sendo igual ao limite quando x tende a 1, não só pela esquerda, de x² menos 2x mais 3. Como todas as funções são contínuas aqui, então basta substituir o 1 no x. Vai ficar 1² menos 2 vezes 1 mais 3, que dá 2. Continuando, página 14. O limite quando x tende a 1 pela direita de f de x é igual ao limite quando x tende a 1 pela direita de 2x mais 5. Como 2x é contínua, 5 é contínua, a soma de contínua é contínua, isso aqui vai dar o limite quando x tende a 1 de 2x mais 5, que vai ser igual a 2 vezes 1 mais 5, que é igual a 7. Observação: se limite quando x tende a A pela esquerda de f de x for igual ao limite quando x tende a A pela direita de f de x, então existirá o limite quando x tende a A de f de x. Ou seja, se os limites laterais existirem e forem iguais, então a função em questão tem limite, que acaba sendo qualquer um deles. Limite quando x tende a A pela direita de f de x. No nosso caso, um limite dá 7 e o outro dá 2, são diferentes. E, portanto, não existe limite da função. Então, só observando.
limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x é igual a 2, que é diferente de 7, que é igual ao limite quando x tende a 1 pela direita de f de x. Logo, não existe limite quando x tende a 1 de f de x. Continuando. Agora vamos ver o que são limites infinitos. Os limites infinitos são os baseados na seguinte função. Então, o limite, quando x tende a 0 pela esquerda, ou seja, por aqui, a função desce infinitamente. De 1 sobre x é igual a menos infinito. E o limite, quando x tende a 0 pela direita, ou seja, por esse valor aqui, então 1 sobre x vai para mais infinito. Vamos ver um exemplo de como usar os limites infinitos. Exemplo. Quanto é o limite quando x tende a 3 pela direita de 1 sobre x menos 3. Esse limite é um limite do quociente. O limite de cima é 1 porque 1 é constante, o limite de baixo dá 0. Só que não podemos dividir por 0, então isso aqui é uma indeterminação. Para corrigir esse problema, nós temos que criar uma função h de x definida como x menos 3. Assim, o limite, quando x tende a 3 de h de x, seja pela direita, seja pela esquerda, é igual a 0. Como esses valores são maiores do que 3, então 0 pela direita. Assim, quando x tende a 3 pela direita, h tende a 0 pela direita. Então, isso aqui acaba sendo igual ao limite, quando h tende a 0 pela direita, de 1 sobre h, já que h é x menos 3. E aí nós caímos num desses limites, nesse aqui. Limite quando x tende a 0 pela direita de 1 sobre x. É a mesma coisa que o limite quando h tende a 0 pela direita de 1 sobre h de x. É só trocar as variáveis que não muda o limite, que nós já sabemos que é mais infinito. Agora vamos ver outro tipo de limite, que são os limites no infinito. O que são limites no infinito? São os limites também baseados na hipérbole equilátera. F de x igual a 1 sobre x. Então aqui nós temos que o limite, quando x vai para menos infinito, de 1 sobre x, então quando o x vai para menos infinito, essa curva aqui se aproxima da reta, que é o zero. Então isso aqui vai dar 0, mas abaixo de 0, ou seja, 0 pela esquerda. E o limite, quando x tende para mais infinito, de 1 sobre x, é igual
Bom, quando x vai para mais infinito, essa curva desce, desce, mas sem encostar o eixo do x. Então isso vai ser zero pela direita. Exemplos. Então, vamos calcular o limite quando x tende a mais infinito da função x² menos 2x mais 5 sobre x² mais 3x menos 4. Isso é o limite do quociente. Se você calcular aqui, vai dar mais infinito, menos infinito. Só que mais infinito, menos infinito é uma indeterminação, ou seja, não dá para usar a propriedade diretamente por causa do mais infinito. Então nós temos que eliminar essa determinação. E como se faz isso? Para esse tipo de problema, basta colocar a potência de maior grau em evidência, que nesse caso é x². Então isso aqui também é o limite, quando x tende a mais infinito, de x² que multiplica 1 menos 2 sobre x mais 5 sobre x², dividido por x² que multiplica 1 mais 3 sobre x menos 4 sobre x². Mais infinito com mais infinito é a determinação, mas porque tem a mesma ordem, então nós podemos cancelar um termo pelo outro. E assim, o limite passa a ser limite quando x tende a mais infinito de 1 menos 2 sobre x mais 5 sobre x² dividido por 1 mais 3 sobre x menos 4 sobre x². O 1 sobre x² vezes 2 é a constante vezes limite. Então dá esse limite. Como 1 sobre x² é 0, então dá 2 vezes 0. Sobre x, na verdade, não x². 5 sobre x², quando x é para menos infinito, vai dar 5 vezes 0. 0, 0. Então esse aqui vai dar 0. Esse aqui vai dar 0. O mesmo acontece com 4 sobre x² e 3 sobre x. Então o que nos sobra é apenas o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre 1, que nesse caso é igual a 1.